Boa noite. Respire fundo. Permita que sua mente desacelere, enquanto você se acomoda onde estiver. Hoje vamos embarcar em uma jornada através do tempo e do espaço, para um mundo distante e fascinante, o mundo dos castelos medievais. Um mundo repleto de mistérios, intrigas e histórias que ecoam através dos séculos. Imagine-se parado diante de um imponente castelo medieval, não aquele dos contos de fadas ou das lendas românticas, mas um castelo real, palpável, construído com pedras frias e robustas, um lugar onde o ar está impregnado com o aroma de especiarias exóticas, o cheiro de couro curtido e o odor persistente da fumaça das lareiras, sempre acesas. Ao se aproximar, você ouve o rangido das pesadas portas de carvalho se abrindo lentamente. O som ecoa pelos corredores de pedra, misturando-se com o murmúrio distante de vozes e o tilintar metálico de armaduras em movimento. Cada passo que você dá sobre o piso de pedra ressoa, lembrando-o da solidez e da permanência deste lugar que resistiu a séculos de história. Nesta jornada, não seremos meros observadores. Vamos mergulhar profundamente na vida cotidiana daqueles que habitavam esses castelos. Veremos além das imponentes torres e das grossas muralhas, para descobrir as histórias reais, as vidas vividas, os sonhos sonhados e os destinos selados dentro dessas fortalezas de pedra. 4 aspectos distintos guiarão nossa exploração tranquila por esse mundo medieval. Primeiro, viveremos um dia na pele de um servo dentro das muralhas do castelo. Sentiremos o peso do trabalho árduo, o calor sufocante das cozinhas, o frio cortante dos corredores de pedra. Ouviremos os sussurros e os segredos trocados nos cantos escuros. Sentiremos o medo constante da punição e a esperança tênue de uma vida melhor. Em seguida, nos transportaremos para os aposentos reais, onde contaremos a história de uma rainha, uma mulher que viveu no limiar entre o poder absoluto e a prisão dourada. Veremos através de seus olhos as intrigas da corte, as alianças políticas, os casamentos arranjados e as decisões que moldaram reinos. Sentiremos o peso da coroa e o fardo das expectativas que recaíam sobre seus ombros delicados. Nossa jornada então nos levará a explorar as câmaras secretas e os vestígios arqueológicos, escondidos por séculos nas entranhas do castelo. Desceremos por escadas em espiral, iluminados apenas pela luz trêmula de tochas, para descobrir tesouros esquecidos, documentos antigos e artefatos que contam histórias há muito perdidas no tempo. Cada objeto, cada marca na pedra será uma janela para um passado que aos poucos se revela diante de nossos olhos maravilhados. Por fim, seremos convidados de honra nos grandiosos salões de banquete da nobreza feudal. Sentiremos o calor das lareiras crepitantes, ouviremos o som de música e risos ecoando pelas paredes adornadas com tapeçarias ricamente bordadas. Provaremos iguarias exóticas, beberemos vinhos envelhecidos em tonéis de carvalho e observaremos os jogos de poder e sedução que se desenrolam ao nosso redor. À medida que avançamos em nossa jornada, permita que o ritmo frenético do mundo moderno se dissipe. Deixe que o tempo desacelere, que os séculos se dobrem sobre si mesmos, trazendo o passado para mais perto de nós. Sinta o peso da história em cada respiração, em cada batida do seu coração. Agora, se sentir-se confortável, feche os olhos. Deixe que sua imaginação tome as rédeas. Permita-se ser transportado para esse mundo distante, mas estranhamente familiar. Um mundo onde a honra e a traição andam de mãos dadas, onde o poder é tão sedutor quanto perigoso, e onde cada dia pode trazer uma nova aventura ou uma reviravolta do destino. Imagine o toque áspero da pedra sob seus dedos enquanto você percorre os corredores do castelo. Sinta o calor do sol que se infiltra pelas estreitas janelas, criando padrões de luz e sombra no chão. Ouça o som distante de cascos de cavalos no pátio, anunciando a chegada de um nobre visitante, ou o retorno de uma patrulha. Respire fundo e sinta o aroma de pão recém-assado vindo das cozinhas. Misturado com o cheiro de ervas medicinais do jardim do boticário, deixe que esses aromas evoquem memórias de um tempo em que a vida era mais simples, mas não menos complexa em suas relações e desafios. Visualize os rostos das pessoas que habitam este castelo. O olhar cansado, mas vigilante do guarda na torre. O sorriso conspiratório da dama de companhia da rainha. A expressão severa do mestre de armas,
treinando jovens escudeiros no pátio. Cada um deles tem uma história para contar, um papel a desempenhar no grande teatro da vida medieval. Agora concentre-se nos sons que preenchem o ar, o tilintar de talheres de prata nos salões nobres, o murmúrio de orações vindas da capela, o grito agudo de um falcão de caça sendo treinado nos jardins, o rangido das rodas de um carro de boi atravessando a ponte levadiça. Cada som é uma peça do quebra-cabeça, ajudando a compor a sinfonia da vida cotidiana no castelo. À medida que nos aprofundamos nesta experiência, lembre-se, este não é apenas um exercício de imaginação. É uma jornada de descoberta, uma oportunidade de conectar-se com as raízes de nossa civilização, de entender as forças que moldaram o mundo que conhecemos hoje. Nas próximas horas, seremos testemunhas de momentos de grande coragem e de profunda covardia. Veremos como o poder pode elevar e corromper, como o amor pode florescer nos lugares mais improváveis, e como a lealdade é testada nos momentos mais críticos. Prepare-se para rir com as travessuras dos pajens, para se emocionar com os romances proibidos, entre nobres e plebeus para se indignar com as injustiças, e para se maravilhar com os atos de bondade e heroísmo que iluminam até os cantos mais escuros deste mundo medieval. Lembre-se, enquanto caminhamos por estes corredores de pedra, que cada passo que damos é um passo na história. Cada pessoa que encontramos, cada coisa que tocamos, cada palavra que ouvimos, é um elo na grande corrente que nos conecta ao passado. E assim, com os olhos da mente bem abertos, e o coração pulsando com a expectativa da aventura que nos aguarda, damos início à nossa jornada pelo fascinante mundo dos castelos medievais. Deixe que o tempo desacelere ainda mais. Deixe o passado se aproximar, até que possamos quase tocá-lo. E agora, respire fundo mais uma vez. Sinta o peso da história sobre seus ombros. E prepare-se para mergulhar em um mundo de maravilhas e perigos, de glória e tragédia, de vida e morte. Um mundo que, embora distante no tempo, ainda ecoa em nossas vidas hoje. Feche os olhos, se quiser, e viaje em seus pensamentos. O castelo medieval se ergue diante de você, suas torres tocando o céu, suas muralhas desafiando o tempo. As portas se abrem, convidando-o a entrar. Você está pronto para começar esta jornada? Então, vamos... Você aprende a sobreviver nas sombras, a servir sem questionar. Às vezes, ouve gargalhadas ecoando dos salões acima, melodias suaves quando há celebrações, mas nos aposentos dos servos, o silêncio logo retorna. Quando nobres visitam o castelo, você esfrega incansavelmente o chão de pedra com areia, até que brilhe como espelho. Se o senhor feudal acorda de mau humor, todos caminham nas pontas dos pés. Um simples olhar severo é suficiente para castigar. À noite, exausto, você se recolhe ao seu canto. Dorme com as roupas do dia, pois os cobertores são escassos. O som dos ratos correndo pelas paredes é sua canção de ninar. Em silêncio, reza para que o inverno demore a chegar. Esta é a realidade de um servo em um castelo medieval. Não há aventuras gloriosas, não há festins suntuosos ou tronos dourados. Apenas a monotonia da rotina diária. E a força interior para levantar-se a cada amanhecer. O ar intenso, impregnado com um cheiro de umidade e fumaça, as paredes de pedra fria sugam o calor de seus ossos cansados. Você se move como uma sombra pelos corredores escuros, carregando baldes d'água e cestos de lenha. Seus pés descalços conhecem cada pedra irregular do chão. Na cozinha, o fogo nunca se apaga. Você alimenta as chamas com madeira e sua própria energia. O calor sufocante e a fumaça fazem seus olhos arderem, mas você não ousa reclamar. Suas mãos estão calejadas de tanto esfregar panelas e cortar legumes. O aroma tentador dos pratos que prepara jamais chegará ao seu prato. Lá fora, no pátio enlameado, você limpa os estábulos. O fedor é insuportável, mas você já nem o percebe mais. Suas costas doem de tanto se curvar para remover o esterco. Os cavalos dos nobres recebem mais cuidados e atenção do que você jamais sonhará ter. Quando a noite cai, você se arrasta para o dormitório comunal. O ar é denso e abafado, cheio dos roncos e murmúrios de dezenas de outros servos. Seu colchão de palha é duro e cheio de pulgas. Mas o cansaço é tanto que você adormece assim que sua cabeça toca o travesseiro improvisado. Antes do amanhecer,
O sino da capela o desperta. Ainda no escuro, você se levanta para mais um dia de labuta sem fim. Seus músculos protestam, mas você os ignora. Não há tempo para dor ou autocomiseração. Na capela, você se ajoelha em oração silenciosa. Pede forças para suportar mais um dia. Agradece pela vida, por mais dura que seja, e implora misericórdia para sua alma cansada. De volta à cozinha, você prepara o desjejum dos nobres. O aroma de pão fresco e carnes assadas faz seu estômago roncar. Mas você se contenta com um pedaço de pão duro e um pouco de cerveja aguada. As horas se arrastam, você limpa, cozinha, carrega, serve. Sem descanso, sem reconhecimento, seus olhos estão sempre baixos, evitando o olhar dos superiores. Você se torna invisível, parte da mobília do castelo. À tarde chega a notícia. Visitantes importantes estão a caminho. O castelo entra em frenesi. Você esfrega o chão com areia até seus joelhos sangrarem. Pule os talheres de prata até ver seu reflexo neles. Arruma os quartos de hóspedes com esmero, sabendo que nunca dormirá em uma cama tão macia. O senhor do castelo inspeciona os preparativos. Seu olhar frio percorre cada canto. Você prende a respiração, rezando para que nada esteja fora do lugar. Um erro pode significar punição severa. Todos os servos se encolhem quando ele passa, temendo sua ira. Finalmente, os convidados chegam. Você observa de longe o desfile de cavalos e carruagens. As damas com seus vestidos coloridos, os cavalheiros com suas espadas reluzentes. É como um conto de fadas, do qual você nunca fará parte. A festa começa no grande salão. Música e risos ecoam pelos corredores. O cheiro de comida faz seu estômago se contorcer, mas você permanece nas sombras, servindo vinho e retirando pratos sujos. Ninguém nota sua presença. Horas depois, quando o último convidado se retira, começa a verdadeira labuta. Você limpa a sujeira da festa até o amanhecer. Seus olhos ardem de sono, mas não há descanso à vista. Dias se transformam em semanas, semanas em meses. As estações mudam, mas sua rotina permanece a mesma. Verão, outono, inverno, primavera. O ciclo se repete, implacável. No inverno, o frio é seu pior inimigo. O vento uiva pelos corredores do castelo, encontrando frestas nas paredes de pedra. Suas roupas finas não oferecem proteção. À noite você se encolhe sob cobertores rasgados, tremendo de frio. Na primavera, o trabalho se multiplica. Há jardins para cuidar, campos para agricultar. O sol quente em suas costas é um alívio após o inverno cruel, mas também traz novas dificuldades. O suor escorre por seu rosto enquanto você trabalha incansavelmente. O verão traz as colheitas. Dias intermináveis nos campos, colhendo grãos e frutas. Seus dedos ficam manchados e doloridos, mas a maior parte do que colhe irá para as mesas dos nobres ou será vendida nas cidades. Você se contenta com as sobras. No outono, a melancolia se instala. As folhas caem, lembrando da passagem do tempo. Outro ano se foi e nada mudou. Você se pergunta se algum dia a sua vida será diferente, mas logo afasta esses pensamentos perigosos. Sonhar é um luxo que não pode se dar. E assim, os anos passam, você envelhece antes do tempo, seu corpo curvado pelo trabalho pesado. Seus filhos seguem seus passos, condenados à mesma vida de servidão. É um ciclo sem fim, uma herança de pobreza e submissão. Mas mesmo em meio a tanta dificuldade, há momentos de alegria fugaz. A camaradagem entre os servos, compartilhando histórias à noite, o orgulho de um trabalho bem feito, mesmo que ninguém o reconheça, a gratidão por um pedaço extra de pão ou um sorriso gentil. Esta é a vida de um servo em um castelo medieval. Não há vitória, não há riqueza, apenas a luta diária pela sobrevivência. E a esperança tênue, mas persistente, de que amanhã possa ser um pouco melhor. E agora, deixe que essa realidade crua e silenciosa se assente em sua mente, enquanto nos preparamos para adentrar o próximo capítulo dessa jornada pelo passado. Você acorda antes do sol nascer. Está escuro, o ar é gelado. Você dorme em um canto do estábulo onde o feno é mais ralo, mas pelo menos há calor vindo dos animais. O colchão, feito de palha, está úmido com o orvalho da madrugada. Seu corpo dói. Frequentemente dói. Os músculos protestam contra o esforço constante.
As articulações rangem como dobradiças enferrujadas. Mas não há tempo para lamentar. O dia já começou, mesmo que o céu ainda esteja pintado de negro. Você trabalha no castelo, não como um cavaleiro ou um nobre, mas como um servo. Sua existência é invisível para os olhos dos poderosos, mas essencial para o funcionamento deste mundo de pedra e ferro. Enquanto os lords e ladies sonham em seus aposentos luxuosos, você se arrasta para fora do seu ninho improvisado, pronto para mais um dia de labuta interminável. Seu mundo é limitado às tarefas: acender os braseiros antes que os senhores acordem, limpar os dejetos do salão inferior, carregar baldes de água dos poços distantes até a cozinha. A água é pesada, o caminho escorregadio. Cada passo é um desafio, cada gota derramada uma pequena derrota. Mas você não pode falhar. O castigo pela incompetência é severo demais para arriscar. Você se move entre sombras, sussurrando para não incomodar os superiores. Sua presença deve ser como a de um fantasma eficiente, mas imperceptível. Os corredores de pedra ecoam com os sons abafados dos seus passos cautelosos, enquanto você se esgueira de um canto a outro, cumprindo suas obrigações com a precisão de um relógio bem ajustado. Na cozinha, o cheiro de fumaça queimada e gordura velha está sempre presente. O chão é coberto de restos de cinzas, cal e pequenas ossadas descartadas. Uma panela grande chia sobre o fogo. É um caldo ralo, com sobras do dia anterior e um pouco de cevada. O aroma, mesmo que fraco, faz seu estômago roncar de fome, mas você sabe que não pode tocar nele. Essa comida não é para você. Se tiver sorte, ganha uma concha dele no fim da noite. É o seu prêmio por um dia de trabalho bem feito, a recompensa pela sua lealdade silenciosa. Às vezes você sonha com um banquete real, com carnes suculentas e pães frescos, mas esses sonhos são rapidamente dissipados pela realidade crua da sua existência. Os corredores do castelo são úmidos. As pedras gotejam quando chove. O vento passa por frestas mal vedadas e sopra sobre os servos enquanto trabalham. O frio se infiltra pelos seus ossos, tornando cada movimento uma luta contra a rigidez que ameaça tomar conta do seu corpo. Mas você não pode parar. O trabalho não espera, não perdoa. A roupa pinica é feita de lã grosseira. Suas mãos estão rachadas, calejadas. E há um cheiro persistente de ferrugem no ar vindo das ferramentas, dos portões, das armas penduradas nas paredes. É o odor da guerra, sempre presente, mesmo nos momentos de paz. Você se pergunta se algum dia conhecerá um mundo sem esse cheiro metálico, sem o peso constante do medo e da opressão. As horas se arrastam como lesmas preguiçosas. O sol, finalmente visível através das estreitas janelas, parece zombar da sua fadiga. Seus músculos tremem com o esforço contínuo, mas você não ousa diminuir o ritmo. Os olhos dos supervisores estão sempre atentos, prontos para punir qualquer sinal de preguiça ou rebeldia. Na hora do almoço, você observa de longe o festim dos nobres. O salão principal se enche com o aroma de carnes assadas e especiarias exóticas. Risadas e conversas animadas ecoam pelas paredes de pedra, um contraste cruel com o silêncio forçado da sua existência. Seu estômago se contorce de fome, mas você engole em seco e volta ao trabalho. Não há lugar para inveja ou ambição na vida de um servo. À tarde, o calor se torna sufocante. O suor escorre pelo seu rosto, misturando-se com a sujeira e a fuligem. Você limpa os estábulos, remove o esterco, alimenta os cavalos. Os animais, pelo menos, não fazem distinção entre nobres e servos. Para eles, você é apenas mais uma criatura, nem melhor nem pior que as outras. Quando o sol começa a se pôr, seu corpo implora por descanso, mas ainda há muito a ser feito. As tochas precisam ser acesas, os aposentos dos senhores preparados para a noite. Você se arrasta pelos corredores, cada passo um exercício de pura força de vontade. O cansaço é como um manto pesado sobre seus ombros, mas você não pode ceder. A noite cai, e com ela vem um breve momento de alívio. Os nobres se recolhem aos seus quartos, e o castelo fica momentaneamente silencioso. Você aproveita esse instante de paz para respirar fundo, para sentir o ar fresco da noite em seu rosto. É um lembrete sagaz de que, apesar de tudo, você ainda está vivo. Finalmente, chega a hora da sua refeição. Uma tigela de caldo aguado, um pedaço de pão duro. Para muitos,
seria uma refeição miserável. Para você, é um banquete. Você saboreia cada colherada, cada migalha. É o combustível que o manterá em pé por mais um dia, que alimentará os sonhos impossíveis que você se permite ter nas horas mais escuras da noite. Exausto, você se arrasta de volta ao seu canto no estábulo. O feno parece mais confortável agora, um luxo comparado à dureza do dia. Você se enrola em seu cobertor fino, sentindo o calor dos animais ao seu redor. Seus olhos se fecham, pesados de cansaço. Amanhã será outro dia, igual a este e ao anterior, e a todos os outros que você consegue lembrar. Mas enquanto você deriva para o sono, um pensamento teimoso persiste. Talvez, um dia, as coisas possam ser diferentes. É uma esperança tola, você sabe. Mas é tudo o que você tem. E assim, nas sombras do grande castelo, cercado pelo luxo que nunca poderá tocar, você dorme. Um servo anônimo, uma engrenagem minúscula na grande máquina da nobreza. Invisível, essencial, eterno. O ciclo se repete dia após dia, ano após ano. As estações mudam, os lordes vêm e vão, mas a vida do servo permanece a mesma. Uma existência de trabalho árduo, privações e pequenas alegrias roubadas nos momentos de descuido dos poderosos. Às vezes você se pergunta sobre o mundo além das muralhas do castelo. Ouve histórias sussurradas por viajantes e mercadores, contos de terras distantes, de cidades onde homens podem mudar seu destino. Mas para ti, essas são apenas fábulas, tão irreais quanto os dragões e feiticeiros das lendas antigas. Sua realidade é aqui, entre as pedras frias e os corredores sombrios. Você conhece cada canto, cada rachadura, cada mancha nas paredes. O castelo é seu mundo, sua prisão, seu lar. Você o odeia e o ama em igual medida, pois é tudo que você já conheceu. Os anos passam. As mãos, antes lisas, agora são um mapa de calos e cicatrizes. Seu cabelo, outrora escuro, começa a mostrar fios grisalhos. As dores, que antes eram ocasionais, tornam-se companheiras constantes. Mas você continua, porque é isso que servos fazem. Eles persistem, resistem, sobrevivem, e assim, enquanto o mundo lá fora gira e se transforma, você permanece. Uma sombra nos corredores, um sussurro nas cozinhas, um par de mãos sempre prontas para o trabalho. Você é a verdade escondida da vida no castelo medieval, não a glória e o esplendor celebrados nas canções dos trovadores, mas a realidade crua e implacável que sustenta todo esse mundo de pedra e privilégio. Você é o servo, o invisível, o essencial. E enquanto o castelo permanecer de pé, haverá sempre alguém como você, acordando antes do nascer do sol, pronto para mais um dia de labuta interminável. Porque é assim que sempre foi, e assim que sempre será. Pelo menos, é o que você foi ensinado a acreditar. Agora vamos conhecer uma figura real que viveu entre castelos, mas cujos dias foram tudo menos tranquilos. Leonor da Aquitânia, rainha da França, depois, rainha da Inglaterra, uma das mulheres mais influentes e controversas da Idade Média. Nascida em 1122, na região da Aquitânia, ao sul da França, Leonor herdou, ainda jovem, um dos maiores domínios feudais da Europa. Era uma mulher à frente de seu tempo, dotada de uma inteligência aguçada e uma personalidade marcante. Fluente em latim, conhecedora profunda da poesia dos trovadores e patrona das artes, Leonor não era apenas uma nobre comum. Sua educação refinada e seu espírito livre a distinguiam, em uma época em que as mulheres eram frequentemente relegadas a papéis secundários. Mas o que a história muitas vezes omite é que Leonor foi também prisioneira. Sua vida, embora repleta de poder e privilégios, foi marcada por períodos de confinamento e luta pela liberdade. Seu primeiro casamento aos 15 anos foi com o rei Luís VII da França, o que poderia parecer um destino glorioso para uma jovem nobre, rapidamente se tornou um jogo político e sufocante. Leonor, acostumada à liberdade e à cultura vibrante de sua terra natal, viu-se presa nas rígidas convenções da corte francesa. A jovem rainha acompanhou o marido em uma cruzada até Jerusalém, uma jornada que testaria não apenas sua resistência física, mas também sua determinação. A viagem foi marcada por sede, fome e doenças. O Oriente que encontraram era muito diferente das histórias romanticizadas que circulavam na Europa. Leonor viu de perto o choque de culturas,
a brutalidade da guerra e a fragilidade da vida humana diante de condições tão adversas. Esta experiência transformadora apenas acentuou as diferenças entre Leonor e Luís. Enquanto o rei se mostrava cada vez mais devoto e austero, Leonor ansiava por uma vida mais plena e apaixonada. O casamento, que já era tenso, tornou-se insustentável. Quando o casamento foi finalmente anulado, Leonor surpreendeu a todos com uma decisão ousada. Apenas 2 meses após a separação, casou-se com Henrique Plantageneta, um homem 11 anos mais jovem que ela e herdeiro do trono inglês. Este movimento audacioso não apenas garantiu sua independência, mas também a colocou novamente no centro do poder europeu. Agora Leonor era rainha novamente, mas também estava presa em um novo tipo de conflito. Se seu primeiro casamento havia sido uma prisão de tédio e convenções, o segundo se revelaria uma batalha constante de vontades e ambições. Henrique, que logo se tornaria Henrique II da Inglaterra, era um homem temperamental e controlador. Sua ascensão ao trono trouxe consigo uma série de desafios políticos e territoriais. Leonor, por sua vez, não era uma rainha submissa. Inteligente e estratégica, ela tinha suas próprias ambições e não hesitava em fazer valer sua opinião. O casal teve 8 filhos, incluindo os futuros reis, Ricardo Coração de Leão e João Sem Terra, mas o que deveria ser uma aliança poderosa, logo se transformou em um campo de batalha. Henrique e Leonor tinham visões diferentes sobre como governar, como criar os filhos e como conduzir a política internacional. As tensões no casamento refletiam-se nas relações familiares. Leonor, próxima de seus filhos, incentivava neles o mesmo espírito independente que a caracterizava. Henrique, por outro lado, via os filhos como peças em seu jogo de poder, o que gerava conflitos constantes. A situação atingiu seu ponto crítico quando Leonor apoiou abertamente uma rebelião de seus próprios filhos contra o rei. Esta decisão, embora compreensível do ponto de vista de uma mãe que via seus filhos sendo manipulados, foi vista como alta traição por Henrique. Como consequência de suas ações, Leonor foi capturada e mantida sob prisão domiciliar por 16 longos anos. Este período de confinamento, que durou de 1173 a 1179, foi talvez o capítulo mais sombrio da vida desta mulher, que sempre valorizou sua liberdade. Mas mesmo na prisão, Leonor não perdeu sua influência. Através de cartas e mensageiros, ela continuou a exercer seu poder, aconselhando seus filhos e mantendo-se informada sobre os acontecimentos políticos do reino. A libertação de Leonor só veio com a morte de Henrique II em 1189 e seu filho Ricardo, agora rei, imediatamente ordenou sua libertação. Aos 67 anos, uma idade avançada para a época, Leonor emergiu de seu confinamento não como uma mulher quebrada, mas como uma força política renovada. Nos anos que se seguiram, Leonor desempenhou um papel crucial na administração do reino, especialmente durante as ausências de Ricardo, devido às cruzadas. Ela negociou alianças, mediou conflitos e até mesmo liderou um exército para defender os interesses de seu filho. A vida de Leonor da Aquitânia é um testemunho da complexidade e das contradições da Idade Média. Ela foi uma mulher que desafiou as convenções de seu tempo, que conheceu o auge do poder e as profundezas do confinamento. Sua história nos lembra que, mesmo em épocas distantes, havia mulheres que ousavam sonhar com mais, que lutavam por seu lugar no mundo e que deixavam uma marca indelével na história. Leonor faleceu em 1204, aos 82 anos, tendo vivido uma vida que parece mais ficção do que realidade. Ela foi rainha de 2 dos reinos mais poderosos da Europa, mãe de reis, prisioneira por quase 2 décadas, acima de tudo, uma sobrevivente. Sua influência se estendeu muito além de sua vida. As cortes de amor que ela patrocinou na Aquitânia influenciaram profundamente a literatura e a cultura cortesã da Europa. Seus filhos e netos moldaram a política europeia por gerações, e sua própria vida tornou-se fonte de inspiração para inúmeras obras de arte, literatura e, mais recentemente, cinema e televisão. A história de Leonor da Aquitânia nos lembra que por trás dos muros dos castelos e das páginas empoeiradas dos livros de história, existiam pessoas reais com desejos, medos e ambições. Ela nos mostra que o poder, por mais absoluto que pareça, é sempre frágil, e que a verdadeira força, muitas vezes, reside na capacidade de se adaptar
resistir e renascer. Ao refletirmos sobre a vida desta rainha extraordinária, somos convidados a questionar nossas próprias noções de poder, liberdade e legado. Quantos de nós, enfrentando décadas de confinamento, emergiríamos com a mesma força e determinação? Quantos de nós ousaríamos desafiar as convenções de nossa época da maneira que Leonor fez? A história de Leonor da Aquitânia não é apenas um conto de rainhas e castelos, é um lembrete poderoso da complexidade da natureza humana, da resiliência do espírito feminino e do poder duradouro de uma mente inquieta e um coração determinado. Ela nos ensina que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, é possível manter a dignidade, exercer influência e deixar uma marca duradoura no mundo. Assim, quando pensamos em Leonor da Aquitânia, não devemos vê-la apenas como uma figura histórica distante, mas como um símbolo atemporal de resistência, ambição e complexidade humana. Sua vida nos desafia a olhar além das aparências, a questionar as narrativas estabelecidas e a reconhecer o poder transformador da determinação humana. Em um mundo que ainda luta com questões de poder, gênero e liberdade, a história de Leonor permanece surpreendentemente relevante. Ela nos lembra que o progresso nem sempre é linear, que o poder pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição, e que a verdadeira liberdade muitas vezes começa na mente e no espírito, mesmo quando o corpo está confinado. Que a história desta rainha, prisioneira e lenda, continue a inspirar e provocar reflexões por muitas gerações vindouras. Pois em Leonor da Aquitânia, encontramos não apenas uma figura histórica fascinante, mas um espelho que reflete nossas próprias lutas, ambições e potencial para a grandeza. Agora suba as escadas em espiral. Sinta o cheiro da madeira polida. Ouça o eco distante de risos e música suave, vindo do grande salão. Você está prestes a entrar no mundo da nobreza feudal. Mas não espere apenas luxo e festas. A vida de um nobre era tão regrada quanto simbólica. Tudo, desde a maneira de se vestir até o modo de cumprimentar alguém, tinha significado. O dia começa ao som do alaúde, ou ao toque de um sinete. Os criados já acenderam as lareiras, as tapeçarias pendem das paredes, retratando cenas de batalhas, animais míticos e brasões familiares. O senhor do castelo desperta lentamente, envolvido em lençóis de linho fino. Ao seu lado, a senhora do castelo já se prepara para o dia, assistida por suas donzelas de confiança. O ar frio da manhã é cortado pelo calor das lareiras recém-acesas. As vestes do nobre são cuidadosamente escolhidas. Camadas de tecidos nobres, linho, lã e peles, são sobrepostas com precisão. Cada peça tem um propósito, seja para aquecer, seja para demonstrar status. A senhora, por sua vez, é penteada com esmero. Pentes de osso ou prata deslizam por seus cabelos, preparando-a para mais um dia de responsabilidades e etiqueta. O desjejum é servido em uma sala menor, mais íntima. A mesa, embora não ostentosa, exibe cerâmica fina e talheres de prata. Pão fresco, ainda quente do forno, é acompanhado por frutas secas e vinho diluído. O silêncio predomina. Conversas, quando ocorrem, são em tons baixos. Risadas exageradas são consideradas de mau tom. Aqui, até o ato de comer é uma demonstração de poder e controle. Após a refeição matinal, o dia do senhor feudal se desdobra em uma série de responsabilidades. Ele não é apenas o dono do castelo, mas o centro de uma complexa teia de relações e deveres. Vassalos aguardam audiências, trazendo questões sobre colheitas, disputas de terras ou pedidos de justiça. O nobre deve ser justo, mas firme. Cada decisão pode afetar o equilíbrio delicado de seu domínio. Em uma sala afastada, o senhor se reúne com seus conselheiros. Mapas são espalhados sobre uma mesa de carvalho maciço. Discutem-se fronteiras, alianças e, por vezes, estratégias militares. A paz é sempre precária na era feudal, e estar preparado para a guerra é uma necessidade constante. Enquanto isso, a senhora do castelo supervisiona os afazeres domésticos. Ela é a guardiã dos estoques, garantindo que o castelo esteja sempre abastecido. Sua autoridade se estende à cozinha, aos teares e até mesmo aos estábulos. Com um olhar atento,
ela inspeciona o trabalho dos criados, corrigindo posturas e reforçando a etiqueta esperada de todos que servem à nobreza. A educação dos filhos também está sob sua responsabilidade. Jovens nobres aprendem não apenas a ler e escrever, mas também as complexas regras de etiqueta, heráldica e a arte da guerra. As crianças nobres são preparadas desde cedo para assumir seus papéis na sociedade feudal. À medida que o sol alcança seu zênite, o ritmo do castelo muda, é hora da caçada. Cavalos são selados no pátio, seus cascos ecoando nas pedras. Cães de caça latem, ansiosos pela perseguição. Falcões são cuidadosamente preparados, suas penas alisadas por falcoeiros experientes. A caçada não é mero passatempo. É uma afirmação do domínio do homem sobre a natureza, uma demonstração de habilidade e coragem. O nobre lidera o grupo, montado em seu corcel mais fino. A floresta se abre diante deles, cheia de promessas e perigos. O som das trompas ecoa entre as árvores, anunciando a presença da nobreza em seus domínios. Horas se passam na perseguição de cervos ou javalis. O retorno ao castelo é triunfal, com as presas exibidas como troféus. A cozinha já se prepara para transformar a caça em um banquete digno da nobreza. Conforme o dia chega ao fim, o grande salão ganha vida. Candelabros são acesos, suas chamas dançando nas paredes de pedra. O aroma de especiarias raras, canela, noz moscada, pimenta preenche o ar. Jograis afinam seus instrumentos, prontos para entreter os nobres e seus convidados. O jantar é um espetáculo em si. Pratos elaborados são apresentados em sequência, cada um mais impressionante que o anterior. Carnes assadas, molhos ricos e pães frescos são servidos em louças finas. O vinho flui livremente, servido em taças de metal precioso. Os criados movem-se, sutilmente, atentos a cada necessidade dos comensais. Entre os pratos, contadores de histórias se apresentam. Suas vozes ressoam pelo salão, narrando feitos heróicos de antepassados, batalhas lendárias e amores trágicos. Cada história é cuidadosamente escolhida para exaltar a linhagem nobre, reforçando seu direito ao poder e às terras. A noite avança e, finalmente, os nobres se retiram para seus aposentos privados. Aqui, longe dos olhares da corte, eles podem relaxar. As câmaras elevadas oferecem uma ilusão de segurança. Cortinas grossas cercam a cama, criando um mundo à parte. Brasões bordados adornam colchas pesadas, lembrando constantemente o peso da linhagem e da tradição. Mas mesmo neste refúgio, o frio da pedra persiste. É um lembrete constante da realidade, além das muralhas do castelo. Lá fora, na escuridão, o mundo camponês continua seu ciclo eterno de trabalho e sobrevivência. Um mundo quase invisível para os nobres, mas do qual dependem fundamentalmente, porque mesmo no topo do castelo, cercados por luxo e poder, os nobres não estão imunes às preocupações mundanas. O medo da guerra sempre à espreita. A ameaça constante de doenças que não distinguem entre nobres e plebeus. E o tempo implacável que desgasta pedras e linhagens com igual indiferença. Na quietude da noite, esses pensamentos pairam no ar, tão tangíveis quanto o frio que se infiltra pelas frestas. Os nobres se aconchegam em suas camas, buscando conforto no calor dos tecidos finos e no peso de suas responsabilidades. E assim, enquanto o castelo adormece, o ciclo se prepara para recomeçar. Amanhã, novamente, o alaúde soará. Os criados acenderão as lareiras, e a vida da nobreza feudal seguirá seu curso, regida por tradições seculares e pelo eterno jogo do poder. Mas por ora, o silêncio reina. Apenas ocasional ranger de uma porta ou distante uivo de um lobo quebram a quietude. Nós, observadores silenciosos desta cena, nos retiramos nas pontas dos pés, deixando o castelo e seus habitantes descansarem. Porque mesmo no auge do poder feudal, o sono é um nivelador. E na escuridão da noite, nobres e camponeses compartilham, por algumas horas, a mesma vulnerabilidade humana. E chegamos ao fim da nossa jornada pelos segredos de um castelo medieval, das masmorras úmidas aos salões dourados, dos jardins perfumados aos aposentos reais, dos cavaleiros valentes às damas misteriosas. Histórias pairam no ar desses corredores antigos. E nesta noite, elas dançaram diante dos seus olhos. Das muralhas imponentes que resistiram a inúmeros cercos,
aos pátios internos onde ecoavam os passos apressados dos servos, dos salões de banquete onde reis e rainhas celebravam vitórias, as capelas silenciosas onde se sussurravam orações. Cada pedra, cada tapeçaria, cada armadura conta uma história de glória, intriga e paixão. Nas cozinhas, o aroma de especiarias exóticas ainda parece flutuar no ar, lembrando-nos dos festins elaborados que ali foram preparados. Imaginem o burburinho dos cozinheiros, o tilintar de panelas e o crepitar do fogo nos enormes fornos de pedra. Era ali que a magia culinária acontecia, transformando ingredientes simples em banquetes dignos da realeza. Subindo as escadas em espiral, chegamos às torres de vigia. Dali, sentinelas atentos observavam o horizonte, sempre alertas para qualquer sinal de perigo. Quantos olhares ansiosos terão sido lançados dessas janelas estreitas, esperando o retorno de entes queridos, ou temendo a chegada de exércitos inimigos? Nos aposentos reais, o luxo e o conforto contrastam com a austeridade do resto do castelo. Tapeçarias ricamente bordadas adornam as paredes, contando histórias de batalhas épicas e amores proibidos. As camas com dosséis de seda e os baús repletos de tesouros nos fazem imaginar as vidas privilegiadas, mas muitas vezes solitárias, dos monarcas que ali habitaram. Descendo as masmorras, o ar se torna pesado e úmido. As correntes enferrujadas e as celas escuras nos lembram dos aspectos mais sombrios da vida medieval. Quantos prisioneiros terão passado seus últimos dias nessas celas frias, longe da luz do sol e da esperança de liberdade? Nos corredores secretos, escondidos atrás de painéis e estátuas, podemos quase ouvir os sussurros de conspiradores e amantes clandestinos. Esses caminhos ocultos eram testemunhas silenciosas de encontros furtivos e planos secretos que mudaram o curso da história. As janelas de vidro colorido da capela do castelo pintam o chão de pedra com um mosaico de luz. Aqui reis foram coroados, casamentos reais foram celebrados e orações desesperadas foram murmuradas em tempos de guerra e peste. O ar ainda parece carregado com o aroma de incenso e a solenidade de séculos de devoção. Nos jardins internos, rosas e ervas aromáticas crescem em canteiros cuidadosamente arranjados. Era aqui que as damas da corte passeavam, trocando confidências e sonhando com o futuro. O murmúrio da fonte central parece ecoar as risadas e suspiros de gerações passadas. O arsenal do castelo, com suas fileiras de armaduras reluzentes e armas meticulosamente organizadas, nos fala de uma era de cavalaria e honra. Cada espada, cada escudo tem uma história para contar de bravura em batalha, de lealdade testada, de vidas perdidas e glórias conquistadas. A biblioteca, pergaminhos antigos e tomos empoeirados guardam o conhecimento de séculos. Monges dedicados passaram suas vidas copiando textos preciosos, preservando a sabedoria do passado para as gerações futuras. O cheiro de couro velho e tinta se mistura ao aroma de velas de cera, criando uma atmosfera de contemplação e estudo. E no grande salão, onde banquetes suntuosos e bailes esplendorosos um dia encheram o ar de música e risos, agora reina um silêncio respeitoso. As enormes lareiras frias e os candelabros vazios parecem esperar pacientemente pelo próximo festejo, pelo próximo capítulo na longa história deste castelo. Cada canto deste lugar guarda memórias de vidas vividas intensamente, de sonhos realizados e desfeitos, de amores conquistados e perdidos. As paredes de pedra, testemunhas silenciosas de séculos de história humana, nos convidam a imaginar, a sonhar, a nos conectar com aqueles que vieram antes de nós. Histórias dormem nessas pedras. E esta noite, elas sussurraram para você, Dama Bem, e que seus sonhos sejam tranquilos como um salão vazio depois da festa. Boa noite.